Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Olá, é verdade que a vida resolve sozinha, só que esta frase, para além de que não significa exatamente aquilo que às vezes se conclui, porque tem apenas a ver com as respostas que a vida nos vai dando, se há vida que não se resolve sozinha, é a vida sexual. Ou, portanto, tem coisas muito boas na descoberta sozinhos, é verdade, mas exige ação. E por isso tenho aqui de novo Marta Coutinho, sexóloga. Obrigada. Obrigada, Marta, por teres vindo mais uma vez para responder às dúvidas, às questões que fui recebendo. E desta vez nós temos um episódio que vocês, se não ouviram, vão ouvir de certeza, que tem a ver com a questão do desejo sexual, mas aí muito a reboque desta vida muito preenchida que todos temos e que nos vai engolindo e nos deixa pouco tempo para praticar o mindfulness. Quem não percebe tem que ir ouvir o episódio. Mas depois temos questões físicas e nisso nós mulheres somos temos este lado muito bom de sermos seres hormonais, somos também, eu não gosto, não é, a palavra não é penalizada de todo, mas somos mais envolvidas nas questões das mudanças e uma delas é a questão da menopausa. Recebi muitas mulheres que me perguntaram sobre a sexualidade na menopausa. Okay. Antes de mais, Marta, acho que é importante definir, porque nós achamos muitas vezes que os conceitos são universais e que esta coisa de que todos temos acesso ao Google e sabemos tudo e muitas vezes temos conceitos completamente errados. O que é a menopausa? Então, a menopausa é o fim do ciclo menstrual. Okay? Portanto, nós começamos por volta dos 10, 11 anos um ciclo menstrual em que há a libertação de hormonas, estrogênio e progesterona. De forma regular, mensal? De forma regular, mensal, e há toda uma preparação mensal para a mulher engravidar. Portanto, as hormonas fazem com que haja ovulação, libertação do óvulo, preparação da parede do endométrio, e a partir do momento em que não há fecundação, o óvulo é expulso e a parede do endométrio é expulsa também. Portanto, começa aqui com a menstruação, o primeiro dia do ciclo menstrual, e depois a partir daí isto vai-se repetindo ciclicamente, mês após mês, ano após ano. A menopausa caracteriza-se pelo fim deste ciclo menstrual. Portanto, deixa de haver ovulação, deixa de haver esta libertação de hormonas e por isso a mulher passa a ter, imagina, numa primeira fase, em vez de ter menstruações mensais, passa a ter se calhar a cada 2 meses ou a cada 3, chegando mesmo a uma fase em que deixa de ter ovulação e deixa de ter menstruação. Portanto, a menopausa é isto. Já não tendo as hormonas, significa que esta mulher perde naturalmente o desejo ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma coisa não tem a ver com a outra, ok? Se nós pensarmos na questão da pílula, em que quando se toma a pílula, o que a pílula faz é inibir a ovulação. Portanto, há uma libertação constante, tipo uma linha reta em termos de níveis de hormonas. Num ciclo menstrual sem pílula, esta linha não é reta. Portanto, uma semana ou 2 ou 3 dias tem uma concentração de hormonas, a semana a seguir vai ter outro tipo de concentração e outro tipo de hormonas, e assim ciclicamente, ok? Se nós pensarmos, por exemplo, na altura do período fértil, 3 ou 4 dias antes do período fértil, a mulher tem uma descarga, entre aspas, ou tem um maior volume de testosterona que vai fazer com que haja muita mais excitação, muito mais desejo, de forma... porque é o próprio corpo a organizar e a preparar tudo para que a mulher possa engravidar. Mas seja como for, lá está, o desejo está muito mais na cabeça do que no corpo, certo. Ou pelo menos a cabeça vai sempre... O corpo vai ajudar aqui um bocadinho, vai dar se calhar aquele boost que a mulher não consegue perceber de onde é que ele vem, mas que está lá. Mas está claramente na cabeça. E essa continua igual após a menopausa? Essa continua igual após a menopausa. O que é que acontece na menopausa? E que pode estar associada à questão do desejo. As hormonas, efetivamente, levam aqui uma oscilação grande e há uma perda de capacidade de lubrificar. Portanto, a rugosidade vaginal vai-se perdendo com o passar dos anos. A ginecologista Maria do Céu Santo, acho que é assim o nome dela, uma senhora bastante conhecida, sei quem é. Eu estive numa pós-graduação com ela, ela dizia, tinha uma expressão muito engraçada, que é, à medida que se vai envelhecendo, as rugas da vagina passam para a cara. Adoro! Ou seja, ficamos com um pipilizinho. Exatamente, e com a cara cheia de rugas. Mas as rugas da vagina são importantes porque ajudam na lubrificação.
Portanto, com a menopausa vai-se perdendo esta rugosidade, vai-se perdendo lubrificação e isto pode ter impacto na própria relação sexual e pode trazer dor ou não. Mas é quase um desafio, quer dizer, mal comparado, porque é diferente, mas a mulher, pronto, neste aspecto das mudanças físicas, tem muitos desafios para ultrapassar, mas é quase um redescobrir como fazes num pós-parto ou como fazes noutra altura em que o teu corpo, seja a nível hormonal, seja a nível físico, mudou. Eu acho que aqui a questão da menopausa tem muito mais a ver com preconceitos do que propriamente com a perda de desejo ou com as alterações Há quase físicas. uma sensação de que se perdeu o prazo de validade acabou. Exatamente, e que não há relações sexuais após a menopausa e que a pessoa está velha e já não pode engravidar, portanto já não serve para nada a relação sexual. E acho que isto tem um impacto muito maior do que propriamente o impacto físico. Não quer dizer que não o haja, mas mesmo uma perda de lubrificação consegue-se contornar com o uso de lubrificante, por exemplo. Portanto, a forma como se encara a menopausa é que é diferente de mulher para mulher e tem também muito a ver com a questão da idade em que a menopausa surge. Porque é completamente diferente. Nós temos uma menopausa mais precoce por volta dos 38 anos e é diferente de uma mulher ter menopausa por volta dos 48, 50, 52. Mas as formas de resolução ou de lidar com esta questão passam por ser as mesmas. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho uma pergunta que pode parecer de ignorante, mas acho que não. Uma mulher precisa de comprar um lubrificador. Compra onde? Onde ela quiser. Nós estamos a falar, lubrificantes hoje em dia é algo que está tão disseminado como preservativos. Ok, no supermercado, no hipermercado. Em qualquer caixa de hipermercado e alguns que se vê mesmo nas caixas, tu tens os preservativos e ao lado tens uns tubinhos de gel que são lubrificantes. Se a pessoa não se sente à vontade ou se não sabe muito bem que tipo de lubrificante usar, pode perguntar à médica de família para lhe ajudar, se sentir à vontade com ela. Ou até na farmácia. Ou pode ir à farmácia. Na farmácia tem duas opções. Se dá muitíssimo bem com a farmacêutica e se sente à vontade perguntar, se por outro lado tem mais dificuldade ou tem mais algum pudor, vai a uma farmácia que tem as ruas ao lado, que não conhece lado nenhum e pergunta. Mas aqui, e não tem que ver este acessório como um atestado lá está, de que o prazo de validade acabou, antes pelo contrário tem que o ver como um acessório de prazer. Neste momento os lubrificantes até têm alguns floreados. Exatamente, há vários tipos de lubrificantes. Tens os mais básicos que são à base de água, que ajuda mesmo só a lubrificar e permite a penetração sem dor, mas depois há alguns que potenciam a relação sexual, ou porque dão uma sensação de calor, ou porque dão uma sensação de frio, e aí a mulher também pode ir explorando e pode ir ajustando. Voltamos um bocadinho quase à nossa primeira conversa, que a mulher não vai saber se gosta mais do lubrificante quentinho ou fresco, só porque sim, vai precisar de experimentar, vai até se calhar de conversar com a pessoa com quem está e de perceber o que é que ele prefere. Exatamente, porque ele também pode preferir um que seja diferente da mulher e aí tentarem chegar a algum tipo de consenso. Deixa-me só dizer-te que esta questão da lubrificação não é específica ou não é única e exclusivamente da menopausa. Nós temos pessoas com algumas patologias associadas, sei lá, pessoas que têm dificuldade nas pupilas gustativas, não é nas pupilas, mas que as próprias glândulas, sim, exatamente, as próprias glândulas não produzem tanto muco e isto é transversal, quer seja na boca, quer seja na vagina. E há períodos em que estamos sujeitos a algumas medicações. Certo, que também tem impacto, portanto não estamos só a falar da menopausa, podemos falar de miúdas com 20, 21 que não têm menopausa, mas que têm na mesma esta dificuldade em lubrificar. E o importante perceber é que, lá está, como a questão do Viagra deu resposta à ereção, certo. É porque muitas vezes existe a excitação, não é? A erotização, a vontade, mas depois o corpo não dá resposta física. E a mulher até pode estar, se isso depois significar que a penetração traz dor, é óbvio que havendo medo não há relaxamento, sim, e não havendo relaxamento. Sim, porque já vai a pensar que vai super tensa, não é? Se claro, sabe vai que vai doer. ser penetrada e que aquilo vai doer horrores, é perfeitamente aceitável e compreensível que não queira ter relações sexuais e que evita ao máximo e que, mas também é bola de neve, que é, sabe que vai ter, fica tensa, ao ser penetrada dói ainda mais. Portanto, estamos a falar de um simples lubrificante, uma coisa que é um gel, é à base de água e que resolve muito bem a questão da dor e da penetração.
Pois, porque eu acho que há muitas mulheres que continuam a achar que a penetração e que a relação sexual é sinónimo de dor, porque como acham que elas é que não estão a ser normais ou que o parceiro não está a ter os cuidados, torna-se ali quase um assunto tabu, certo. E depois isto não se resolve. E aceitável também. E aceitável. Sim. E uma relação sexual, a não ser por vontade dos dois, nunca deve significar dor. Não. A não ser que isso seja Sim, que seja, por exemplo, uma prática de sadomasoquismo, mas aí também a dor é controlada e significa prazer. E significa prazer. Exatamente. Não é esta dor de sofrimento associada a uma penetração porque a mulher não está lubrificada. Mas aí é preciso falar e é preciso procurar, tanto a nível da posição ou de um lubrificante, o que é que vai resolver, porque a menopausa, e eu acho que felizmente agora fala-se muito mais da vida sexual a partir de uma determinada idade, também porque surgiram medicações para o homem, mas também porque se passou a falar e porque o estilo de vida de uma mulher hoje com 50 anos não é aquilo que era há uns anos. Essencialmente por isso, não é? Porque tu pensas na esperança média de vida e aqui há muitos anos para ir para a cama. Exatamente, 50, 60 anos, a esperança média de vida se calhar eram 60 anos, hoje em dia estamos nos 80 e tal. Portanto, claro. Há muitos anos pela frente. A mulher não morre sexualmente com a menopausa e tem que perceber isto, que é, tem que ir atrás do prazer, e há muitos estudos que dizem... Redescobrir o prazer. Exatamente, e há muitos estudos que dizem que a menopausa traz também, por outro lado, tranquilidade, que é o facto da mulher já não poder engravidar, dá liberdade de experienciação, de por exemplo, não tomar a pílula, ao não tomar a pílula, o próprio corpo manifesta-se de forma diferente, não há necessidade, e aqui salvaguardando todas as questões das doenças sexualmente transmissíveis, mas não há da necessidade do parceiro de usar preservativo, portanto, até a própria relação sexual pode ser diferente e mais prazerosa para ambos depois da menopausa. Tem é que haver esta... assumir que os nossos avós têm relações sexuais e que as nossas mães... não me digas isso. Não. É verdade. E que as nossas tu não mães... me digas que as nossas mães e os nossos pais têm relações sexuais. Pois, parece que sim. Opa, eu sei que é uma coisa do século XXI. Não, mas eu acho que é essencial desbloquearmos essas questões do sexo na terceira idade, porque, olha, eu fiquei zangadíssima aqui foi há uns meses que li uma notícia de uma filha que foi chamada ao lar para lhe apresentarem a reclamação sobre o pai. Portanto, contaram ao pai porque o pai tinha sido apanhado a ter relações sexuais com uma senhora. Os dois na sua livre vontade. Okay? Portanto, chamaram a filha para lhe fazer queixinhas. Portanto, eu imagino o que é que isto é em termos de... para aquele homem, não é? Porque é a filha que está a ser chamada e porque é que a filha tem que saber que ele estava a ter relações sexuais, e depois esta ideia de que lá porque eu estou no lar e tenho 80 anos deixei de ter vontade. E eu acho que é tão libertador pensar que o corpo ainda está nas suas plenas funções para sentir prazer em qualquer idade. Nós temos que ver, eu acho que tu concordarás que o prazer que temos aos 20 é diferente do prazer que vamos procurar aos 30, da plenitude que se calhar temos aos 40, depois da menopausa e da liberdade que isso significa no facto de não existir uma gravidez associada. Aqui é encarar a menopausa como sendo uma outra fase do ciclo menstrual, é o fim do ciclo menstrual. Portanto, se nós encararmos apenas como mais uma fase, da mesma forma que se encara a menstruação como uma nova etapa, está feito aqui. Claro que agora isto vai é preciso encontrar e não ter nem vergonha nem medo de explicar que se calhar ao parceiro que temos há muitos anos que a minha forma de gostar de fazer desta e daquela maneira mudou. E que se calhar vai ter que ser outros cuidados, não é? A questão de lubrificante, tentar que sejam relações sexuais mais rápidas um bocadinho. Olha, passámos dos 20, tenho que ouvir, mas passámos dos 20 aos 5 minutos. Exato, apostar mais nos preliminares, apostar e menos na penetração, porque se calhar a penetração vai ser dolorosa, portanto, é ajustar a relação sexual à nova realidade que se tem em mãos. Mas não é eliminar a relação sexual da vida de ninguém, porque se nós pensarmos numa menopausa precoce, uma mulher com 38 anos que começa a ter menopausa, ela tem uma vida inteira pela frente. Sim, inteira mesmo. Inteira pela frente. Portanto, se esta mulher começa a pensar que porque tem menopausa não vai poder ter mais relações sexuais, ainda tem mais 40 anos, na pior das hipóteses, para viver com isso. Viver. Portanto, tem mais vida pela frente do que aquela que tem. Só Marta, mas aí é muito importante que cada casal, mesmo que seja uma relação pontual, estamos a falar do casal que se constitui naquele momento, é muito importante tirar esta ideia de que a relação sexual é a penetração. Há um mundo, o sexo é um mundo. Sim.
que obviamente o objetivo será terminar no orgasmo, só que Mas o orgasmo não tem de ser exclusivo com penetração. É isso, há tantas formas de chegar lá, e eu acho que as pessoas se fecham imenso na ideia da penetração, sendo que ela, por razões físicas, por vezes, não é agradável, principalmente para a mulher, ou para o homem numa situação de Desejaculação precoce, disfunção erétil. Exato, e há um mundo para além disso. Sim. Não é? E as pessoas, o facto de se fecharem, essa vergonha, por exemplo, o procurar às vezes um sexólogo pode nos ajudar a tirar esta ideia, a procurar outras maneiras. Vocês são também um bocadinho terapeutas neste sentido, de se conversar sobre este mundo. Certo, e de até ajustar-se, ou seja, de ajudar em termos de posições, de timings, de desmistificar, porque, por exemplo, falando da questão do tempo, a questão do tempo é sempre uma dúvida que as pessoas trazem para consulta, porque nos filmes pornográficos estão ali horas. Portanto, para o homem que vê filme pornográfico e para a mulher que também vê filme pornográfico, aquilo que elas têm como referência é uma relação sexual que dura 1h30. Eu aí tenho uma dica para vos dar. Acho que devem deixar de ver filmes e procurem pequenos vídeos. Há canais e os vídeos não passam aí dos 10 minutos, Vídeos são mais curtos, realistas. pronto, Vejam vídeos curtos. Exatamente, vejam curtas em vez de ver longas metragens. É isso, esqueçam as longas metragens no que diz respeito ao sexo, a não ser que estejam a apostar numa busca tântrica, numa busca de outras formas de prazer. Mas também não é na pornografia que vão encontrar um filme tântrico. Mas esta questão dos timings, o tempo médio de penetração que está nos estudos é de 2 a 4 minutos. Mas isto é importante tanto para o homem como para a mulher, porque nós na primeira vez que conversámos, falámos sobre esta questão, que é, eu acho que existe uma expectativa, e tu disseste e é verdade, que isto nas relações e no sexo em particular, tudo se deve às expectativas, mas o homem vive na expectativa de que a mulher só gosta de uma relação sexual longa, o que pode ser verdade se associarmos aí o jantar, o copo de vinho, os beijos prolongados, o toque, mas não a penetração. Mas a penetração, imagina, nós estamos a falar, aquilo que nos dizem os estudos é 2 a 4 minutos. Mas se nós pensarmos numa relação sexual que tem 3 posições diferentes, pode facilmente levar mais tempo. Porque este tempo de mudança de posição é tempo que ajuda a baixar o nível de excitação. Portanto, para o homem prolongar. E à mulher também recompor algum conforto vaginal. Sim. Portanto, consegue-se prolongar aqui o tempo. Agora, se não se quiser prolongar, porque numa situação em que é mais difícil a mulher lubrificar, ou que tem de ser mais rápido, em vez de fazerem 3 penetrações ou 3 posições, fazem uma. Ou fazem 2. Portanto, tudo isto deve ser ajustado mediante a realidade que se tem em mãos. Nos filmes pornográficos, a forma como passam essa mensagem é que dá muito tempo, ou seja, conseguem aguentar muito tempo. Esquecem-se é que muitas das vezes os homens estão com comprimidos de Viagra, com anéis penianos para manter a posição e para manter o próprio fluxo de sangue fechado, entre aspas, no pénis. As mulheres passam imenso tempo com lubrificantes. Na Netflix há um documentário muito interessante. Eu vi, é espetacular, é sobre a indústria pornográfica. Uma das miúdas é atriz, After Porn Hands. Acho que é After Porn Hands, sim. Uma das miúdas que aparece no filme fica com uma glândula vaginal completamente inflamada de tanto ser penetrada e não conseguir produzir lubrificação necessária. Claro. Portanto, a indústria pornográfica não é aquilo que aparece nos filmes, não é o jardineiro sexy que bate à porta e que... Caramba, também os pais fazem sexy e não há jardineiros sexy. Portanto, não é aquilo que aparece à porta. É importante porque pode trazer a excitação, pode ajudar a desbloquear determinadas situações, por exemplo, a questão do desejo sexual. Um filme pornográfico ou um filme erótico pode ajudar o casal a dar aqui um primeiro passo, mas é só isso. Sim, eu acho que a indústria, felizmente, hoje já tem algumas novas tendências de realização que são um bocadinho mais realistas na forma como... Mas é isso, quer dizer, se o sexo fosse de facto um filme, nunca poderia ser uma longa-metragem. E nós aí logo estamos a dar uma ilusão. E na menopausa, como essas questões ainda são mais agravadas, as mulheres têm a sensação de que ficam completamente aquém daquilo que é esperado delas. E não é. Sim. Eu acho que esses números que estás a dizer são importantíssimos, que é, se pensarmos que a penetração duraria entre 2 a 4 minutos, isto dá algum realismo à relação sexual. Sim. Porque é óbvio que a relação pode durar 2 a 4 minutos, porque é só
aquilo, ou porque já estão, imaginemos... E porque dá aqui margem, desculpa interromper-te, para haver aposta nos preliminares. Exatamente. Porque se tivermos aqui preliminares que sejam satisfatórios para ambos, em que o nível de excitação está no auge. A penetração só vem ajudar a acabar e a atingir o orgasmo. Não vem... A penetração, o que se espera da penetração não é aquele aumento em termos de excitação. Sim, não é ali que acontece o meio. Quase sempre só deveria acontecer o fim. Exatamente. Portanto, daí o tempo de penetração ser um tempo curto, porque se parte do princípio que o caminho em termos de excitação para levar se pensarmos na teoria do U invertido, até chegar ao topo do U, tem de ser preliminares. Tem que haver ali uma margem curta de penetração, mas mais de metade do caminho até ao topo tem de ser preliminares e tem de ser aqui esta envolvência necessária para que a mulher se sinta excitada para depois, na penetração, conseguir atingir o orgasmo. Mas acho também porque se construiu, lá está, a falsa ideia e a expectativa que os preliminares são assim uma fase muito chata para o homem, quase, sabes, assim de um pseudo-romantismo, e não é isso. Os preliminares é tudo aquilo que o sexo envolve que não passe pela penetração nem pelo atingir o orgasmo. Sim. É o que vem antes é o pré-orgasmo, não é... E que até pode conduzir ao orgasmo para algumas mulheres. As mulheres, como têm um período refratário muito mais lento, fechando aqui o ciclo de resposta sexual, ok? E desejo, excitação, orgasmo e resolução. Ora, como são as privilegiadas e podem ter um orgasmo antes, um orgasmo durante, um orgasmo depois. Podem ter um orgasmo durante os preliminares e podem ter outro orgasmo depois na penetração. Para os homens isto já não é verdade porque o período refratário para uns e para os mais jovens, isto aqui também está associado à idade, para os mais jovens eles podem ter um período refratário de, sei lá, 5, 10, 15, 20 minutos, mas para os mais velhos podemos estar a falar de 3 dias, uma semana. Portanto, mas atenção que isto também é normal, as pessoas também podem ter timings diferentes face à idade que têm. Certo. Face à idade e às suas características. Mas eu acho que o que é engraçado e o que acho que é importante as pessoas perceberem é que, independentemente de ser pré-menopausa, pós-menopausa, é essencial a mulher conhecer o seu corpo, certo, e procurar as formas como pode ter prazer. E ajustando, porque nós falávamos no primeiro programa, episódio em que falámos, por causa do pós-parto. O pós-parto requer uma adaptação, não é? Requer que a pessoa aos poucos vá explorando ou vá redescobrindo a sua vida sexual, com medo que se esteja tudo a desfazer, não é? Como estavas a Sim, com medo ali que os pontos desfaçam. Com medo que os pontos desfaçam, que alguma costura seja aberta, sei lá. É uma redescoberta da relação sexual. A menopausa também nos pode trazer essa redescoberta. Não é o fim do mundo. Acho que muitas das vezes as pessoas encaram que, por estarem na menopausa e por todos os preconceitos que vêm do antigamente, que chega ali ao fim da vida sexual. E não é. É pegar nesta nova fase da vida e aproveitá-la. E tirar partido. Sim. Portanto, eu convido que não percam mesmo a nossa primeira conversa, porque acho que foi muito revelador e é importante que seja, como repito, mas seja no início da vida sexual, seja durante, seja depois dos partos, seja em que fase da nossa vida for, e lá está, depois da menopausa, sem medos e sem vergonhas, sermos capazes de comunicar com a pessoa com quem procuramos o prazer, mas acima de tudo, nós temos que saber o que indicações temos que dar ao outro, certo, para chegar lá. E isso é aquilo que vai determinar a qualidade da nossa vida sexual, porque sim, ainda existe muita ideia de que a qualidade da nossa vida sexual depende da performance do parceiro, não é? Não tive prazer porque ele não é bom na cama. Certo. Ninguém é bom nem mau na cama. Ensinado, não é? Exatamente. Portanto, não deixa de ser uma performance. Nós temos uma dos conceitos que temos na área da sexologia é o papel do espectador. Ou seja, o nosso grau de excitação quando estamos observadores? Nem é quando somos observadores. Imagina uma situação em que um homem está com disfunção erétil. É como se ele se colocasse no espectador do desempenho dele, a ver-se e a ver que não está a conseguir manter uma ereção. Portanto, ansiedade de desempenho e o papel do espectador são dois conceitos da sexologia que nos travam. Exatamente, e que nos levam a esta questão da performance e do desempenho na relação sexual. E se calhar a mulher no pós-menopausa também está muito associado a isso, que é o ver-se já mais velha. Certo. Depois a questão dos pensamentos que surgem. Portanto, se nós queremos ter uma boa performance sexual,
Isto requer treino e requer comunicação. Mais uma vez, É como ir ao ginásio. Exatamente, à questão do ginásio, que é se nós queremos melhorar posturas e se queremos melhorar tempos em termos de corrida, por exemplo, requer treino, requer algum investimento. Olha, pessoas treinem. Exato. Treinem muito. Mas a questão é, porque é que as relações mais longas dão o feedback de que têm melhor relação sexual ou relação sexual mais satisfatória do que as mais recentes. Por isto mesmo, porque há um maior conhecimento do corpo, dos timings e das respostas sexuais, e há um conhecimento de um e do outro. Numa relação mais jovem, tu tens duas pessoas novas que não se conhecem, que não sabem se precisam de mais 2 minutos ou menos 2 minutos, se precisam de uma penetração mais rápida ou mais lenta, porque vão descobrindo aos poucos estes timings, enquanto nas relações mais longas já vai estando mais ou menos ajustado. Então é observarmos essas vantagens. Certo. A idade traz vantagem. Exatamente, a idade traz isto. A menopausa é uma característica da idade, mas não vem anular tudo, vem trazer também este conhecimento. Então pronto, olha, hoje como no nosso outro episódio, estejam em que fase estiverem da vossa vida, deixem-se ir e vivam os vossos 5, 10, 20, 30, em pleno. vá 1 hora em pleno. Isso mesmo. Obrigada, Marta, e até à próxima. Catarina, até à próxima.